E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a secretária de Controle Externo do TCE, Anne Carvalho. Secretária, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana. Secretária, a gente começa essa nossa conversa falando de um estudo recente realizado pelo TCE, apontando obras inacabadas, mais de 300 obras inacabadas. Surpreende essa estatística, secretária? De fato, é um número bastante preocupante, Ana. Nós utilizamos essa ferramenta do levantamento para identificar questões que precisam ser trabalhadas no âmbito da fiscalização do tribunal. Então, o tribunal ele seleciona temas de relevância para a sociedade a partir de instrumentos como foi esse levantamento. Ao realizar o levantamento e identificar esse tipo de dados, ou seja, 313 obras inacabadas ou paralisadas no Estado, o tribunal considerou um dado crítico. Não chega a ser surpreendente, porque já tínhamos notícias de situações nesse sentido que demonstraram a necessidade do tribunal atuar na área, mas é um dado muito preocupante, realmente. Anne Carvalho, esse dado revela uma incompetência dos gestores, uma má-fé ou, na verdade, uma fatalidade, faltou dinheiro e não se concluiu a obra? Entre os casos que foram avaliados, nós detectamos diversos motivos para essa paralisação ou o fato da obra ser considerada inacabada, ou seja, não poder ser retomada. Entre eles, a falta de recursos é sim um dos pontos relevantes, até porque essas obras elas envolvem não apenas recursos municipais e estaduais, mas também recursos federais, então depende de repasses desses recursos, mas principalmente nós notamos um certo despreparo em relação à elaboração de projetos, ao planejamento desses empreendimentos para evitar contratempos que levem à sua paralisação. Então, há uma mistura de aspectos de gestão e também da crise que leva à indisponibilidade de recursos. Secretária, o que pode ocorrer com esses gestores? Com o gestor que deixou uma obra no meio do caminho, literalmente? No momento do levantamento, o objetivo do tribunal é identificar esses problemas. Então, a gente elaborou um questionário, enviou a todos os gestores que responderam, tiveram a oportunidade de enviar ao tribunal essas informações. Então, nesse momento, o objetivo do levantamento não é aplicar sanções, é identificar o problema. Foram emitidas recomendações para os gestores para que possam retomar as obras quando possível, mas aqueles gestores que não responderam ao questionário podem, sim, e deverão sofrer sanções de multas por não terem atendido a demanda do tribunal. Já numa segunda etapa do trabalho, nós vamos iniciar um trabalho de auditoria. E aí, nesse trabalho de auditoria, que é diferente do levantamento, a gente vai, a partir das obras que foram identificadas no levantamento, identificar aquelas de maior relevância para a sociedade, que envolvem maior recurso, e a gente vai auditá-las, ou seja, aprofundar a análise, aquelas informações que foram inicialmente repassadas pelos gestores voluntariamente pelo questionário, serão verificadas, e aí vamos apurar a responsabilidade. Se houve má-fé, se houve algum tipo de falha de gestão que causou aquele dano, aí sim os gestores poderão ser responsabilizados até mesmo com a devolução do recurso que foi investido naquela obra. Para se ter uma ideia, são 308 milhões que já foram gastos com essas obras, entre recursos estaduais, federais e municipais, e se essas obras não forem concluídas, nós temos aí um dano ao erário potencial nessa monta, ou seja, é bastante relevante. Secretária, um cenário que a gente identifica em alguns municípios é o seguinte: o prefeito começa uma obra, muda o gestor e aquele novo gestor para a obra para não dar paternidade, digamos assim, ao gestor passado. O que pode ocorrer com esses casos e com esses gestores, secretária? Exatamente. Se for detectado que a obra não foi continuada por uma questão, por exemplo, uma ingerência política ou apenas por essa razão de não dar créditos a um outro gestor, isso pode sim levar à punição do gestor que deu causa a isso. Nessa auditoria, nesse levantamento e na auditoria nós vamos aprofundar a questão do planejamento. Porque a administração pública ela não pode ser de um ou de outro gestor. Ela tem que ter continuidade, é um dos princípios. Então, na própria Lei de Responsabilidade Fiscal está previsto, o artigo 45 da LRF prevê que os projetos inacabados devem ser contemplados na lei orçamentária anual, antes mesmo que sejam incluídos novos projetos. Então, o tribunal
pontuou muito isso no levantamento, vai aprofundar na auditoria e nós pretendemos discutir muito essa questão do planejamento com os gestores, mostrando que o planejamento ele é do município, ele é do Estado, ele não é de um gestor apenas. Secretária Anne, o Tribunal de Contas do Estado divulgou hoje uma pesquisa sobre a situação dos municípios referente especificamente à Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, a gente trouxe no decorrer do Band Cidade de hoje. Eu pergunto à senhora, 75 municípios acima do limite legal, surpreende? É uma situação, mais uma vez, bastante crítica e que está relacionada com a gestão fiscal dos municípios, né? Acabo de falar da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, muitas vezes não tem sido observada, não tem sido cuidada pelos gestores públicos. E aí isso é que faz com que a gente chegue numa situação como essa. Ou seja, nós temos... O tribunal emitiu os alertas e eles têm níveis diferentes. Nós temos 18 municípios com o nível de alerta, o qual o tribunal apenas disse, tenha cuidado, você está se aproximando do limite máximo da lei. Tem 29 municípios no limite prudencial, que aí eles já têm que tomar alguns cuidados de vedações, do que não pode aumentar mais essa despesa, e 75 municípios acima do limite legal, realmente é uma situação alarmante. Não surpreende porque a gente tem um histórico desse baixo cuidado com os aspectos da gestão fiscal. E é por isso que o tribunal, a partir de agora, já tinha essa atividade, né, de emitir alertas, mas vai priorizar e intensificar para contribuir na melhoria desse aspecto. O que pode ocorrer com o município que se mantém acima do limite total da Lei de Responsabilidade Fiscal, secretária? Se o município está acima do limite legal, ele vai ter um prazo de 2 quadrimestres, né, esse é o prazo natural, para que ele retome o percentual previsto na lei. Nesse período, o município não pode contratar novos servidores, criar cargos, aumentar a remuneração, ele fica com essa restrição. E o gestor também tem que implementar ações para reconduzir o limite ao que a lei prevê. Entre essas ações, ele pode reduzir o número de cargos comissionados em até 20% e pode chegar até a exoneração de servidores efetivos. Se, passado os 2 quadrimestres, o município não retomar o que está previsto na legislação, aí sim, ele pode ficar impedido de receber transferências voluntárias, não poderá firmar operações de crédito. E o gestor, se for identificado que ele, como gestor responsável, não tomou as medidas adequadas, ele poderá também sofrer sanções, inclusive multas de 30% dos vencimentos anuais. Então, são situações sérias, tanto para o gestor como para o município e a população em geral. A gente conversou aqui no Band Cidade de hoje com a secretária-geral de Controle Externo do TCE, Anne Carvalho. Secretária, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro, claro, amanhã, nesse mesmo horário, eu espero você. Ótima noite.